Chegamos então ao nosso 22º episódio do Lê com a Gente, dessa obra maravilhosa do Dr. Joe Dispenza, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Como reconstruir sua mente e criar um novo eu. Estamos então no capítulo 6. Eu me chamo Lisiane, tenho minha amiga Débora aqui nessa jornada juntinhas. Ninguém Olá. larga ninguém. Vamos lá então, né? Vamos lá? Vamos. Peguem então aí, ó. Quem está com o livro, página 160. Quem gosta de rabiscar, sublinhar, escrever, que nem a gente, né, Débora? Sim. Busca aí a sua obra. Se não tem a obra, tá tudo certo. Pega um papel, anota aí as reflexões, enfim, os principais pontos e sigamos. Página 160. 2 cérebros levaram-no do pensar ao fazer. Mas você consegue criar um estado de ser? Graças a seus esforços para incorporar a compaixão, agora você tem o neocórtex e o cérebro límbico trabalhando juntos. Você está fora da caixa do eu familiar e habitual memorizado, que opera segundo um conjunto de programas automáticos, e está em um novo ciclo de pensamentos e sentimentos. Você experimentou a sensação da compaixão e gosta mais dela do que da hostilidade velada, da rejeição e da raiva reprimida. Olha aí, bem importante isso que ele está dizendo. Reflitam sobre isso. Você experimentou a sensação da compaixão e gosta mais dela do que da hostilidade velada, da rejeição e da raiva reprimida. E se você ainda se vê, né, gostando de alguma dessas sensações, perceba para que elas ainda te servem, o que tu ainda aprende com isso, né? Mas, alto lá, você ainda não está pronto para ser um santo. Não basta ter o corpo e a mente trabalhando juntos uma vez. E isso levou do pensar ao fazer. Mas você consegue reproduzir esse sentimento de compaixão à sua vontade, né? Porque a princípio está na consciência ali, ele tomou consciência e desejou. Agora, e conectado à vontade, consegue incorporar repetidamente a compaixão, independentemente das condições do seu ambiente, de modo que nenhuma pessoa ou situação possa criar aquele antigo estado de ser em você outra vez? Caso não, você ainda não dominou a compaixão. E tá tudo bem, calma. Minha definição de domínio é quando o nosso estado químico interno é maior do que qualquer coisa em nosso mundo externo. Você é um mestre quando se condicionou com pensamentos e sentimentos escolhidos, memorizou estados químicos emocionais desejados e nada em sua vida externa o impede de atingir seus objetivos. Ninguém, nada e nenhuma experiência, a qualquer hora ou qualquer lugar, deve interromper sua coerência química interna. Você consegue pensar, agir e sentir diferentemente sempre que quer. Se você consegue dominar o sofrimento, consegue dominar a alegria com a mesma facilidade. Você provavelmente conhece alguém que domina o sofrimento, certo? Você telefona para a pessoa e pergunta como vai, mais ou menos. Ouça, eu e alguns amigos vamos a uma nova galeria de arte e depois em um restaurante que serve sobremesas realmente saudáveis. Depois vamos ouvir música ao vivo. Gostaria de ir com a gente? Não, não estou com vontade. Mas se a pessoa dissesse o que efetivamente queria dizer, diria: eu memorizei esse estado emocional e nada em meu ambiente, nenhuma pessoa, nenhuma experiência, nenhuma condição, coisa nenhuma, me fará migrar do meu estado químico interno de sofrimento. É melhor ter dor do que largar disso e ficar feliz. De momento, estou desfrutando do meu vício e de todas essas coisas que você quer fazer me distrairiam da minha dependência emocional. Claro que isso aqui é uma perspectiva que ele está trazendo para enfatizar bem o aprendizado, né, gente? Mas sabe de uma coisa? Podemos dominar um estado químico interno com alegria ou compaixão com a mesma facilidade. Aí que está nosso interesse, né? No exemplo anterior,
com a sua sogra, se você praticasse seus pensamentos, comportamentos e sentimentos o suficiente, ser compassivo se tornaria bastante natural. Você evoluiria de apenas pensar nisso para fazer algo a respeito disso, para ser isso. Ser indica que é fácil, natural, habitual, rotineiro, inconsciente. Compaixão e amor seriam tão automáticos e familiares como as emoções autolimitantes que você acabou de mudar. Agora você precisa, então, replicar a experiência de pensar, sentir e agir, movido pela compaixão. Se fizer isso, romperá o vício em seu estado emocional passado e condicionará neuroquimicamente o seu corpo e sua mente para memorizar o estado químico interno, chamado compaixão, melhor do que sua mente consciente. Por fim, se recriar repetidamente a experiência de compaixão quantas vezes quiser, praticando-a independentemente de qualquer circunstância de sua vida, seu corpo se tornará a mente de compaixão. As coisas se unificam, né? Você memorizará a compaixão tão bem que nada em seu mundo exterior poderá retirá-lo desse estado de ser. Agora, todos os 3 cérebros estão trabalhando juntos e você está biológica, neuroquímica e geneticamente em um estado de compaixão. Quando a compaixão se torna incondicionalmente comum e familiar, você progrediu do conhecimento para a experiência e desta para a sabedoria, progredindo para um estado de ser. O papel de nossos 2 sistemas de memória. Temos 3 cérebros que nos permitem evoluir do pensar para o fazer e daí para o ser. Examine o diagrama a seguir. Então, nós temos nas 2 próximas páginas, 162 e 163, 2 diagramas, tá? O primeiro deles fala, então, tem uma coluna das declarativas, que são as memórias explícitas, e no lado tem as não declarativas, memórias implícitas, tá? Nas declarativas, vem, de um lado, conhecimento, do outro, experiência, né? Conhecimento temos memórias, semânticas, filosofia, teoria, aí se conecta ao neocórtex e ao cérebro pensante. Nesse lado da experiência, temos as memórias episódicas, né? E as emoções, que é diferente, então, do conhecimento. No conhecimento, a gente tem a teoria, na experiência, a gente tem a emoção. Quando a gente tem o conhecimento, é no neocórtex. Quando nós temos a experiência, é no cérebro límbico. Quando temos o conhecimento, é o cérebro pensante, e a experiência no cérebro dos sentimentos. Quando a gente linka isso tudo às não declarativas, que são as memórias implícitas, aqui, ó. Então, aqui que eu descrevi, né? Declarativas, conhecimento, experiência, e agora, então, vem as não declarativas. Nas não declarativas, elas vão, então, ser como a resposta final a esse processo todo, né? Conhecimento, experiência, chegamos à não declarativa, que é o automático. Habilidades, hábitos, virtudes, reações emocionais, crenças, memórias associativas. Então, ele vai mostrando os níveis, né, desse desenvolvimento. E como isso no corpo ocorre, então, no neocórtex, cérebro límbico e cerebelo. Cérebro pensante, cérebro de sentimentos, cérebro do ser. Tá? É isso que ele diz aqui. Ele fala o seguinte: existem 2 sistemas de memória no cérebro. O primeiro sistema é chamado declarativo, ou de memórias explícitas, quando lembramos e conseguimos declarar o que aprendemos ou experimentamos. Essas são as memórias declarativas. Existem 2 tipos de memórias declarativas: conhecimento, memória semântica derivada do conhecimento filosófico, e experiência, memórias episódicas derivadas de experiências sensoriais, identificadas como eventos com pessoas, animais, objetos particulares.
enquanto fazíamos ou testemunhávamos uma certa coisa em um tempo e local específicos. As memórias episódicas tendem a marcar o corpo e o cérebro por mais tempo que as memórias semânticas. O segundo sistema de memória é chamado, então, não declarativo, que foi esse último que eu mostrei para vocês, ou de memórias implícitas, quando, perdão, praticamos algo tantas vezes que se torna uma segunda natureza. Não temos mais que pensar a respeito. É como se praticamente não conseguíssemos declarar como fazê-lo. O corpo e a mente são um. Essa é a base das nossas habilidades, hábitos, comportamentos automáticos, memórias associativas, atitudes inconscientes e reações emocionais. Vocês viram como ele repete, repete, repete e ao mesmo tempo vai esmiuçando cada vez mais, né, Débora? Esse aprofundamento aí das explicações, para que a gente, né, realmente vire essa chave. E por último, aqui na página 163, por último, não sendo o último, diz assim, outros quadrinhos que ele desenha, né? Conhecimento mais experiência é igual a sabedoria, tá? E ali vem, ó, os quadrinhos. Aqui fala aprendizado, conhecimento, filosofia, teoria, nos leva então a pensar, é conectado à nossa mente. A nova experiência e nova emoção incorporam conhecimento, conectado ao fazer, né? Então, depois que eu penso, eu faço, e depois que eu faço, então vem para o corpo. E sabedoria, né? Conhecimento inato do pensar, fazer, tornamos o ser, né? Mente, corpo, alma. E daí aqui na sabedoria vem a conexão com a alma. Portanto, quando tomamos o que aprendemos intelectualmente, né, o córtex, e aplicamos, personalizamos e demonstramos, modificamos nosso comportamento de alguma forma. Quando fazemos isso, criamos uma nova experiência, que gera uma nova emoção, cérebro límbico. Se conseguimos repetir, replicar ou vivenciar essa ação quando queremos, migramos para um estado de ser, cerebelo. Sabedoria é conhecimento acumulado, obtido por experiência repetida. Quando ser compassivo é tão natural como sofrimento, julgamento, frustração, pessimismo e insegurança, então somos sábios. Estamos liberados para aproveitar novas oportunidades, pois de alguma forma a vida parece se organizar igual a como ou quem somos. E aí eu vou deixar para vocês, não vale a pena ler aqui na página 164, não é que não vale a pena, tudo vale a pena, né? Mas, enfim, aqui para esse momento agora, é um quadro bem extenso que fala do evoluindo o seu ser, né? Então ele bota lá no topo neocórtex, mesencéfalo, cerebelo. E aí, então, ele vai fazendo essas conexões todas, pensar, fazer, ser, conhecimento, experiência, sabedoria, mente, corpo, alma. Tá? E aí ele vai esmiuçando isso aqui. Esse diagrama ele exibe a progressão de como os três cérebros se alinham para correlacionar diversas avenidas de evolução pessoal. Vale a leitura desse diagrama. Quando vocês tiverem a obra aí em mãos. Se alguém não tiver e quiser olhar para esse diagrama, deixa aqui nos comentários para mim, que eu envio uma foto, tá? Se alguém, por algum motivo, desejar. Sem problemas. Perfeito. Sigo aqui? Segue mais um pouquinho. Uhum. Chiquito. Indo do pensar diretamente para o ser, um prelúdio para a meditação. Ir do pensar para o fazer e daí para o ser é uma progressão que todos nós já experimentamos várias vezes, seja quando aprendemos a dirigir, esquiar, tricotar ou quando falar uma segunda língua tornou-se uma segunda natureza. Agora vamos falar de um dos grandes dons da evolução para nós como seres humanos, a habilidade de ir do pensar para o ser, sem executar nenhuma ação física. Dito de outra forma, podemos criar um novo estado de ser antes de termos uma real experiência material.
Fazemos isso o tempo todo e não se trata de fingir até fazer. Por exemplo, você tem uma fantasia sexual em que experimenta internamente todos os pensamentos, sentimentos e ações que espera ansiosamente realizar quando seu parceiro retornar de viagem. Você está tão presente na experiência interna que seu corpo é quimicamente alterado e responde como se esse evento futuro já estivesse acontecendo naquele exato momento. Você migrou para um novo estado de ser. De modo similar, quer esteja ensaiando mentalmente a palestra que irá dar, lembrando como irá lidar com a confrontação que precisará ter com seu colega de trabalho, ou imaginando o que quer comer quando está realmente faminto, mas preso no trânsito. Em cada caso, você está pensando naquilo com a exclusão de tudo o mais. Seu corpo começa a migrar para um estado de ser unicamente pelo pensamento. Tudo bem, mas até onde você pode levar isso? Graças unicamente a pensamentos e sentimentos, você pode ser a pessoa que quer ser, pode criar e viver uma realidade de sua escolha, como fez minha filha quando vivenciou o trabalho de verão dos seus sonhos? É nesse ponto que entra a meditação. As pessoas, como você sabe, utilizam técnicas de meditação por muitos motivos. Neste livro, você aprenderá uma meditação especial concebida para um propósito específico, ajudar a quebrar o hábito de ser você mesmo e se tornar aquela pessoa ideal que você deseja ser. No restante desse capítulo, conectaremos alguns dos conhecimentos abordados até agora com a meditação que você aprenderá em breve. Sempre que discutir meditação ou processo meditativo, estarei nos referindo aos processos, que será no foco da parte 3. A meditação nos permite mudar nosso cérebro, corpo e estado de ser. Mais importante, podemos fazer essas mudanças sem ter que executar nenhuma ação física ou ter qualquer interação com o ambiente externo. Pela meditação, podemos instalar o hardware neurológico necessário que se tornará um programa de software, exatamente como aqueles pianistas fizeram. Também podemos influenciar o corpo, como aquelas que exercitaram os dedos e realizaram mudanças por meio de ensaios mentais. Aqueles indivíduos de pesquisa utilizaram apenas ensaios mentais, mas para os nossos propósitos estão nos componentes dos processos meditativos, embora muito importante. Se eu pedisse para você pensar nas qualidades que sua pessoa ideal possuiria ou sugerisse que refletisse sobre como seria ser uma pessoa grandiosa, como Madre Teresa ou Nelson Mandela, apenas pela contemplação de um novo estado de ser, você começaria a disparar seu cérebro de maneiras a formar uma nova mente. É o ensaio mental em ação. Agora peço que reflita como seria sentir-se feliz, contente, satisfeito e em paz. O que você visualizaria para si se fosse criar um novo ideal de você? Essencialmente, o processo meditativo lhe permite responder essa questão coletando toda a informação aprendida e conectada sinapticamente em seu cérebro, sobre o que significaria estar feliz, contente, satisfeito e em paz. Na meditação, você toma esse conhecimento e então se coloca na equação. Em vez de meramente perguntar o que significaria estar feliz, você se coloca na posição de praticar e assim viver em um estado de felicidade. Afinal, você sabe como felicidade se parece e qual é a sensação. Você já teve experiências, já viu versões de felicidade de outras pessoas. Agora você precisa fazer escolhas a partir desses conhecimentos e experiências para criar um novo ideal de si mesmo. Expliquei como, por intermédio do lobo frontal, você ativa novos circuitos de novas maneiras para criar uma nova mente. Quando experimenta novamente, o seu cérebro cria uma espécie de imagens holográficas que fornecem um modelo a ser seguido na criação de sua realidade futura. Como você instalou novos circuitos neurais antes de qualquer real experiência, não precisa levar a cabo uma revolução pacífica como fez Gandhi. Não tem de liderar o seu povo a ser queimado na fogueira como Joana d'Arc. Você simplesmente tem que usar os seus conhecimentos e experiências das qualidades de coragem e convicção para produzir um efeito emocional interior. O resultado será um estado mental.
Produzindo repetidamente esse estado mental, ele se tornará familiar e você estará conectado a novos circuitos. Quanto mais frequentemente você produzir esse estado mental, mais esses pensamentos passarão a ser experiência. Uma vez que ocorra a transformação pensamento e experiência, o produto final será um sentimento, uma emoção. Quando isso ocorre, o seu corpo, como mente inconsciente, não sabe a diferença entre um evento que ocorre na realidade física e as emoções criadas apenas pelo pensamento. Como alguém que está condicionando o corpo para uma nova mente, você constatará que seu cérebro pensante e o cérebro emocional agora trabalham juntos. Lembre-se de que os pensamentos são, para o cérebro, os sentimentos para o corpo. Quando pensa e sente de modo específico, como parte do processo meditativo, você está diferente de quando começou. Os circuitos recém-instalados, as alterações neurológicas e químicas produzidas por esses pensamentos e emoções alteram você de forma que existe evidência física no cérebro e no corpo mostrando essas mudanças. Nesse ponto, você migrou para um estado de ser. Você não está mais apenas praticando felicidade, gratidão ou o que seja. Você está sendo agradecido ou feliz. Você pode gerar esse estado de corpo e mente todos os dias. Pode reexperimentar continuamente um evento e produzir a resposta emocional à experiência de como se sentiria se fosse esse novo eu ideal. Se consegue levantar da sessão de meditação e estar nesse novo estado de ser alterado neurológica, biológica, química e geneticamente, você ativou essas mudanças antes de qualquer experiência e está mais propenso a agir e pensar de modo igual a quem você está sendo. Você quebrou o hábito de ser você mesmo. Demais, né? Muito bom, né? Eu tinha até escrito aqui, mudando padrões do nosso DNA, exercitando um novo espaço diariamente. Vou ter essa observação. Eu acho que podemos encerrar por aqui hoje, não é mesmo? Bastante coisa. Por mais que a gente perceba essas repetições, é justamente isso, ele está nos ajudando a criar esses novos caminhos neurais e confiar, inclusive, nesse caminho que, depois, no final da obra, que ele vai trazer os exercícios, né, de meditação que vão contribuir para que você se torne esse novo eu. É isso. Agradecemos aqui imensamente por cada um de vocês, pela existência de cada um de vocês, pela parceria de estarem aqui conosco. Se tiverem alguma dúvida, deixem para nós aqui nos comentários que a gente responde assim que possível. E é isso, nos vemos logo em breve para mais um episódio e sigamos, né, Débora? Isso, vamos seguir. Estamos aguardando aí os comentários de vocês. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até mais.